Olá, sejam bem-vindos a mais um I Love Marketing. Muito boa noite. Obrigado por estarem desse lado. Eu sei que estou-me a tornar repetitivo e tal, mas tenho mesmo que ser, principalmente para aqueles que não conhecem o projeto I Love Marketing. É um projeto criado de e para apaixonados pelo marketing, ok? E ao mesmo tempo um grande desafio, uma grande responsabilidade, efetivamente, porque que nós queremos, acima de tudo, eu e os convidados, mostrar ou valorizar a importância do que é o marketing e principalmente nas empresas portuguesas, ok? Antes de continuar a conversa, eu queria lembrar que o We Love Marketing, a primeira temporada, terá um término, ou terminará dia 29 de julho, depois vamos fazer uma pequena pausa. Para celebrar a final de temporada, vamos criar aqui um encontro entre convidados, que eles tenham disponibilidade, e entre também pessoas, vocês, que queiram estar também a fazer companhia e criarmos aqui um bom momento de networking, que infelizmente terá que ser online, pelo menos desta vez, ok? Mas depois, para terem acesso a mais informação, os meios normais de divulgação, os canais normais de divulgação do We Love Marketing estão disponíveis e a informação também será disponibilizada, ok? E porque hoje o tema é assim um bocadinho não, é muito importante, ok? Eu também quero perceber se vocês conseguem descobrir o que é que eu estou a fazer, não é? Vamos perceber se eu sou um bom influenciador ou não. Para clientes encontrar, temos vitaminas para ajudar. Hã? Ok, o que é que disseram a isto? Que tal? Não sei, se calhar não foi assim muito bom. Eu também não tenho muito jeito para ser influenciador, de verdade seja dita. Há profissionais para isso, portanto, vamos deixar quem direito falar sobre esse tema. Para já, eu quero chamar alguém que é uma estreia, é a Sofia, ok? A Sofia faz parte aqui da equipa, ela recentemente finalizou o seu estágio curricular, está a finalizar a licenciatura de Gestão de Marketing no IPAM e o caminho a seguir é a Sofia fazer parte da nossa equipa, efetivamente, porque consideramos que é uma pessoa que acrescenta valor àquilo que desenvolvemos diariamente, ok? Então vamos, olá Sofia, podes aparecer. Estou aqui, Olá, estou aqui. Olá, tudo bem? tudo bem Sofia? Então que tal, estás a sentir? É uma estreia para ti? Que Estou assim um tal? bocadinho É muito, nervosa, mas vamos ver mas como é não que corre. precisas. Não vais ser pior que eu, de certeza. Por isso estás Vamos à ver, vontade, vamos ver. ok? Hã? Pensamento positivo, pensamento Tem que ser. positivo. E já agora vamos desculpar, tu também, Sofia, e vocês estão desse lado. A tiroide recentemente fez questão de me chatear e então eu fico com a garganta muito facilmente seca. E tenho aqui a companhia do gin, deste gin espetacular, para ir hidratando, ok? Portanto, Claro que sim, entendem, claro. ok? Entendem isso, não entendem? Ok? Sofia, sem É mais demoras, compreensível. que dizes? Vamos chamar o nosso próximo convidado, o Bruno? Claro, já está na hora. Então vamos lá. Bruno, seja muito bem-vindo, ou muito bem-vindo. Ora viva, muito boa noite, obrigadíssimo pelas bem-vindas e boa sorte, Sofia, sem nervosismo, estamos todos contigo, todos somos Sofia hoje. Obrigada. Muito bem. Pois é, Bruno, então, vamos falar sobre marketing de influência, um bicho de sete cabeças para muita gente ou muitas empresas, mas antes disso eu queria que tu dissesses quem és, o que fazes, és solteiro, casado, se não quiseres falar de marketing de influência também estás à vontade, é contigo. Mudar o shake completamente ao tema. Não, Sim, olha, sim, sim. muito rapidamente, digo-te que neste momento, estou como Country Manager da Social Publi, ok? Social Publi é uma agência 100% dedicada a marketing, influência e criação de conteúdo. É uma agência que está presente em 11 países com escritório, mas temos atividade em 32 países, ao erro. Dentro desses 11 países, os nossos headquarters são aqui em Madrid, mesmo aqui ao lado. Nós aqui estamos há 3 anos, como disse, mas a empresa existe há 6. Estamos em outros países como Itália, França, Alemanha, estamos nos Estados Unidos com 2 escritórios, ali num par de países na América Latina e estamos agora também a entrar no Brasil.
Ok? Este é um bocadinho de posicionamento da social publi. Dentro deste ecossistema do marketing de influência, porque efetivamente existe aqui, enfim, várias ramificações e vários tipos de agências diferentes, a Social Public posiciona-se efetivamente como uma agência 100% direcionada a ajudar os seus clientes na parte estratégica e operacional de tudo que é campanhas e tudo que é ações de marketing e influência, ok? E trabalhamos muito com nano, micro e middle influencers, ou seja, não estamos tão posicionados, por exemplo, para celebridades, ok? Já te antecipaste, desculpa lá, mas já tinha aqui Era essa uma das pergunta perguntas. preparada, já me cortaste o baralho. Epá, impressionante. Estás à vontade para perguntar o que quiseres. Estou a brincar. Uma coisa também que é importante ser da social public, porque existe aqui uma diferença e depois, claro, que podemos detalhar mais um bocadinho para se perceber exatamente o que é que nós estamos a falar, mas a social public não faz agenciamento de influenciadores, ok? Ou seja, nós não fazemos a gestão de carreira, não fazemos o seu agenciamento, não temos perfis exclusivos nossos, nada do género, não. O nosso posicionamento, efetivamente, é estar ao lado dos clientes, sermos o braço direito, como disse há pouco, e vamos ao mercado sempre procurar os perfis ideais e que façam o melhor fit para cada campanha, para cada estratégia. Ok. E já agora te falaste em tantos países, ok? Queria-te perguntar como é que tu vês em relação a esses países que tu enumeraste, ou pelo menos alguns, como é que tu vês o marketing de influência em termos de dimensão e em primeiro lugar, em termos de percepção, ok? E de terem noção de que é uma ferramenta de marketing, é uma estratégia de marketing cada vez mais necessária, principalmente para marcas de grande consumo, ok? E que, efetivamente, com a pandemia teve um boom maior e em termos de importância também. Ou seja, como é que tu vês Portugal em relação a outros países? Olha, posso sinceramente, e se calhar dentro aqui um enquadramento, não te respondendo já diretamente, mas dentro aqui um enquadramento, Portugal evoluiu muito nos últimos 3 anos, ok? Isto é claro. Lá está, nós quando entramos aqui com a Social Publi em Portugal, efetivamente há 3 anos e pico, falar em marketing influência efetivamente era difícil, então se falássemos de nano e micro influencers ainda mais difícil era. A verdade é que houve aqui um desenvolvimento gigante a nível nacional. Por isso, know-how cada vez existe mais a nível de agências, cada vez existe mais a nível das marcas e do mercado overall, ok? Comparativamente a outros mercados, como em todas as áreas, se calhar, do marketing, face a uns estamos mais evoluídos, face a outros estamos um bocadinho mais verdinhos. Uma comparação que nós fazemos muito, por exemplo, se nós olhamos para o mercado norte-americano, para o mercado brasileiro, por exemplo, efetivamente são mercados um bocadinho mais maduros, ok? Olhando aqui, por exemplo, para o mercado espanhol, eu não diria que nós estamos mais verdes nem mais maduros do que eles, é um mercado completamente diferente, ok? Nós até internamente muitas vezes comparamos que Portugal é mais parecido com França e Alemanha, por exemplo, não é? Do que propriamente com Espanha, que está mesmo aqui ao lado. Espanha, se calhar, é mais parecida até a nível de comunicação, de processos, mas essencialmente a nível de comunicação e como as marcas pensam, se calhar um bocadinho mais parecido com a América Latina. Ok? Por isso, é nesta posição que estamos. Já agora, deixa-me dar uma nota importante. Atenção que o marketing de influência não é só para grande consumo, ou seja, nós temos ações... Sim, claro, Pois, eu ia perguntar isso. Quais eram os critérios de seleção para um influencer, não é? O que é que realmente é um influencer? Que características é que tem? E se realmente é para um grande consumo, se é só para mostrar o produto, como é que vocês especificam isso tudo? Sim, olha, dentro dessa tua pequena frase está aí vários pontos e muito interessantes. Várias questões muito interessantes. Uma desde logo é qual é o objetivo efetivamente do marketing de influência. Cada marca, cada campanha ou cada ação terá um objetivo e baseado nesse objetivo nós podemos definir o tipo de influenciador e o tipo de ação que nós vamos fazer. Pode ser efetivamente o lançamento de um novo produto, pode ser gerar tráfego a um website, pode ser fazer download de uma app para fazer review, pode ser simplesmente brand awareness, ok? E daqui temos uma lista bem grande de objetivos que podemos fazer em cada campanha. Uma coisa que é importante e desde logo dizer é, não dá para ter 20 objetivos numa única ação, que muitas vezes os clientes, apesar de já existir mais conhecimento agora, muitas vezes ainda procuram isso. Isso não é realista, nem no marketing de influência, nem em grande maioria das táticas ou estratégias que vamos fazendo de marketing de influência. Isto é um ponto. Por outro lado,
Ora, o marketing de influência, ou melhor, a influência sempre existiu. Nós sempre fomos influenciados e sempre influenciamos. Mesmo que seja a nossa esfera de influência, os nossos amigos, colegas, antigos, malta da faculdade, etc, etc, não é? Se não for mais, agora o Hélio, por exemplo, vai-me seguir no Instagram. Eu vou para o México em agosto. Eu vou meter umas fotos para fazer inveja e ele vai olhar para este hotel e vai dizer, olha, está mesmo a pensar em ir para o México e está a procurar um hotel. O que é que achas desse? E eu dizia, olha, é top. Fantástico, 5 estrelas, estou a adorar. Hoje em dia somos todos influencers, então através das redes sociais, nós vamos a um restaurante e temos que tirar fotografia ao que vamos comer. E por acaso às vezes não tenho tempo para isso, eu já estou a comer, quando vou ver já não consigo. Isto da minha idade, os 20 estão a passar por isso. Sim, mas é verdade, estás a dizer que estou a brincar. Não, mas a verdade é essa, ou seja, nós sempre influenciamos e a verdade é que este valor de influência de pessoa para pessoa vai ser sempre muito maior do que qualquer ad, de qualquer, enfim, mesmo, por isso o marketing de influência, ou seja, a influência sempre existiu. O que é que aconteceu? Com o aparecimento e com o boom das redes sociais, naturalmente as marcas perceberam que não, nós temos pessoas com grandes audiências, temos pessoas que conseguem efetivamente influenciar, não é ter número de seguidores, que é completamente diferente, é influenciar, e conseguimos perceber que estas pessoas são um 2 em 1, criam um bom conteúdo e têm uma audiência já que é fidelizada, que acompanha, etc. E daqui nasce um bocadinho este marketing de influência e foi evoluindo, estás a perceber? E é um bocadinho o trajeto do marketing de influência. Agora, claro, há outra coisa também muito importante, é o próprio comportamento do consumidor, não é? Ou seja, nós cada vez mais, ou seja, e nós dizemos isto várias vezes, enfim, não só eu, mas muita gente que está na players da área, dizem que cada vez mais as pessoas falam para pessoas e cada vez menos as marcas falam para pessoas. E daí tu vês projetos de marcas que viram publishers basicamente em canais de YouTube, por exemplo, ou em outros formatos, porque efetivamente é isto a influência, não é? Ou seja, cada vez mais a parte do conteúdo e a parte de não ser forçado, digamos assim, é o que faz efetivamente sentido. Agora, como em tudo, há partes boas, há partes más, há quem faça bem e há quem faça mal. Sim, isto é como tudo, mas efetivamente tocaste num ponto muito interessante, porque os negócios são feitos de pessoas para pessoas e as próprias marcas começam elas também a assumir um papel de pessoa, digamos assim, ou seja, o reflexo das pessoas que trabalham nessa marca e até às vezes não ter receio de assumir, digamos, deixar a zona de conforto para arriscar um pouco mais e dessa forma influenciar verdadeiramente ou não, ok? Ou não, pode acontecer, o seu cliente, porque as marcas também elas são verdadeiras influenciadoras da sociedade, para o bom e para o mal, não é verdade? Sim, claro que sim. Por isso é sempre um desafio esta parte da influência, né? Porque como tudo no marketing é preciso estratégia, acima de tudo, é preciso conhecer muito bem quem é o nosso target e depois agir em conformidade, não é? E muitas vezes não ir atrás de modas e das redes sociais que são tantas, né, que estarem todas, e acima de tudo não cometer aquele erro que, ok, agora está a dar TikTok, vamos todos para o TikTok e por aí adiante. Acho que também perde um pouco por aí. Estás a tocar num tema super interessante, até porque eu antes mesmo de vir para aqui, fiz aqui um post no LinkedIn, a falar exatamente sobre uma temática que é tweets, e repara, o que é que se vê no mercado, efetivamente, vê-se a malta aí toda para o TikTok e com toda garantia, entre aspas, de sucesso, não existe garantia a ninguém, mas fizeram um bom trabalho, efetivamente uma plataforma brutal, mas ao mesmo tempo vemos um Reels do Instagram que eu falo por experiência própria, está a ter resultados espetaculares, seja qual for o tipo de campanha e objetivo, espetaculares, mas, por exemplo, eu vejo como a Twitch, por exemplo, uma plataforma que a malta de marcas decisores ainda não olham tanto, com olhos que deviam olhar, porque eu acho que se calhar ainda se fala pouco, se calhar ainda não está lá muita gente a não tirar uma ou outra marca muito específica, e lá está, mas se calhar é aquele caminho das ovelhas, estás a perceber, e efetivamente eu acho que cada vez mais no futuro o caminho vai passar por aquilo que tu disseste, que é as marcas têm que perceber quem é o meu público-alvo, qual o meu objetivo e definir quem são os criadores de conteúdo / influenciadores que poderão comunicar a minha marca, que poderão comunicar os meus produtos, serviços, eventos, seja o que for, e fazer uma estratégia a longo prazo. Isto é o que eu vejo no futuro, a longo prazo. E já não estamos a falar, olha, eu quero que tu faças um conteúdo aqui ou lá. Não, eu quero trabalhar contigo e este indivíduo, se calhar estará na Twitch, se calhar estará no TikTok, se calhar estará
no Instagram, ou só terá na Twitch e terá no YouTube, por exemplo, e pronto, e é aquela audiência que eu ia tocar aí num ponto que também mencionaste ao bocado, que é o influenciador escolhido, ou o criador de conteúdo, tem que estar de encontro com os valores da marca, porque não são só números de seguidores, como tu disseste, e hoje em dia há muitas microempresas que procuram sim aquele número específico de seguidores e dizem, eu ofereço-te esta camisola e te fazes publicidade. E às vezes não é isso, não tem que ser isso. Daí também, se calhar, procurarem-te para ajudar nisso. Claramente, ou seja, eu até diria que isso não é um trabalho nada profissional. Até porque, repara, ponto 1, eu se quisesse neste momento fazer um exercício convosco na brincadeira, criávamos aqui um perfil e em 15 minutos eu tinha 50 mil followers, em cada foto tinha 300 comentários e tinha 500 likes. Fácil. Boa, mas é isso que queremos. É isso que queremos, boa, então vamos lá às métricas da vaidade, então. Exatamente, é mesmo isso, é porque é mesmo vaidade, porque repara, tu hoje em dia tens plataformas que com umas centenas, poucas de dólares, tu consegues perfeitamente fazer isto, mas isto não é o caminho certo. O caminho certo é, e acredita, nós fizemos um estudo há 2 anos, salvo erro, onde 75% dos influenciadores que nós conversamos, e pedimos sinceramente a sua transparência na altura, isto há 2 anos, 75% deles disseram que já tinham comprado seguidores, ok? Por isso, eu acredito e não fica assim tão caro. Também, e é isso que eu estou a dizer, ou seja, não fica assim tão caro. Estou a dizer umas centenas de dólares porque já estou a falar em seguidores, comentários e likes, ou seja, interação. Porque se fosse só seguidores, efetivamente, é bem barato. Por isso, a questão do número cada vez é menos relevante. É perceber exatamente quem é a sua audiência, porque isto dá para perceber. Quem cria conteúdo e tem uma conta business, por exemplo, no Instagram, percebe perfeitamente quem é a sua audiência, a faixa etária, a geografia. Okay? Como é que é efetivamente o seu nível de interação? E é isto que efetivamente a Social Publi e outras agências ajudam as marcas a perceber qual é o valor desta interação e não só números, ok? Claro. E depois, tudo aquilo que tu disseste também há pouco, de vou enviar uma t-shirt e não sei o que mais. Nós, por exemplo, nós Social Publi não fazemos nada disso, ou seja, nós temos um outro tipo de business model. Nós primeiro percebemos quem são os influenciadores, falamos com os influenciadores ou criadores de conteúdo, percebemos o seu interesse, a ligação com a marca ou com o produto, ou que faça sentido, porque alguns produtos são novos, algumas marcas são novas e naturalmente não têm ligação, possivelmente nem conhecem, mas um bocadinho pelo seu posicionamento de vida, digamos assim, e pela sua área que falam e que abordam, naturalmente nós percebemos se faz fit ou não. E este é um bocadinho mais o caminho, propriamente, ok, eu vou olhar para números, vou enviar uma t-shirt, a pessoa faz, não, se a pessoa vai, entre aspas, eu acho que cada vez menos o caminho tem que ser uma contrapartida a nível eu dou-te uma t-shirt e tu dás-me conteúdo. Não, o conteúdo, para ser bom, possivelmente tem que ter o produto. Logo à partida, e a marca tem que assumir isso desde logo, ok? E a partir daí, se calhar tem um valor monetário, nem que seja muito pequeno, porque se calhar estás a falar de marcas muito pequeninas, mas que seja, nem que seja residual, mas pelo esforço, porque certeza que se assim for é melhor. Agora, há um problema, porque também tocaste, é como disse, tu numa frase muito pequenina disseste muitas coisas. É para isso que a Sofia está cá. Exatamente, muito bem, está a começar bem. Há uma coisa muito importante, que é o facto de que as pessoas têm que perceber que nós, quando... porque tu disseste assim, mas nós temos que perceber se os seus influenciadores encaixam nas marcas ou se fazem algo assim, os valores na marca, exatamente. Repara, lá está, apesar do mercado evoluir muito, muitas vezes nós temos ações e campanhas que muitas vezes tu tens que ativar em 3 ou 4 dias e que o cliente e que a marca quer investir e quer fazer uma ação, mas quer fazer uma ação one shot, estás a perceber? Ou seja, é por isso que eu te disse há pouco, antecipei-me, a dizer o que é que eu acho que é o futuro do marketing de influência, porque chegares a ver de influenciadores e fazeres uma campanha one shot, pode fazer sentido, mas dentro de um scope global, uma estratégia onde tu podes ter um programa de embaixadores, onde estarão os embaixadores, e depois podes ter em alguns pontos, ao longo do ano, ao longo do mês, uma ação com influenciadores que nem são os teus embaixadores nem nada do género, possivelmente não têm a mesma relação, ou não têm de certeza a mesma relação com os embaixadores, mas são pessoas para chegar a novos targets, a novos públicos-alvo. Mas tu tens de ter sempre aqui um layer de embaixadores que conheça a marca, porque repara, quanto mais eu conhecer a marca, melhor o trabalho eu vou fazer, desde o conteúdo, desde a forma como abordo a audiência, desde a forma como a comunicação, a audiência, tudo, não é? Ou seja, a coerência da comunicação e a autenticidade também, que são cada vez mais relevantes, não é? Seja em que área de marketing for, acima de tudo é a marca que está a ser
comunicada, seja por a voz da própria marca ou por a voz de influenciadores. E é verdade, eles têm que, assim como tem que haver aqui um match perfeito, não é? Como nas relações, para uma relação dar certo, as pessoas têm que partilhar dos mesmos valores, os mesmos ideais e essa relação depois ser nutrida também, obviamente. Pelo menos por um determinado período de tempo. Exatamente. Olha, e porque estamos a falar aqui de influência, lembrei-me de... Como é que tu vês, porque confesso que eu não estou muito à vontade com o marketing influência porque nunca trabalhei à sério o marketing influência, não é? Tive algum contato indireto com clientes, ok? E também estou aqui numa de aprender, ok? Estou aqui a aprender mais sobre marketing influência, mas, e desculpa uma pergunta, se para soar um bocadinho ao ridículo, ao estúpido mesmo, mas como é que é marketing, como é que funcionaria o marketing influência de negócios para negócios? Ou seja, vamos esquecer daqui da equação o consumidor, não é? Que é um bocadinho mais fácil trabalhar, vamos dizer assim, mas como é trabalhar influência de empresas para empresas? Porque acontece, não estou a lembrar agora nenhum caso específico, mas garantidamente que acontece. Claro que sim, claro que sim. Aliás, nós desde logo, respondendo a uma questão muito prática, nós já fizemos muitas campanhas que eu diria que eram efetivamente B2B, essencialmente em eventos, por exemplo, eventos da SAGE, por exemplo, ok? Em Espanha nós fazíamos vários eventos onde íamos buscar influenciadores do LinkedIn, pessoas que fazem um post, que fazem um conteúdo no LinkedIn e que naturalmente todos nós sabemos que apesar de ser pessoas que estão lá, serão sempre pessoas, mas são pessoas que estão ou são decisores ou têm algum tipo de atividade de negócio, ou seja, o que for, e são a audiência ideal para ir a um evento de negócios, ok? E nós já fizemos ações desse género. Agora, também dizer-te uma coisa importante, que é, gostava de ver mais, acho que há espaço para se fazer muito mais coisa em Portugal a nível de B2B, naturalmente não vai ser possivelmente naquele formato que nós estamos habituados de malta a fazer uma selfie, uma coisa qualquer, não, se calhar não sabemos por aí, naturalmente, estás a perceber? Agora, esta ideia de utilizares uma plataforma, por exemplo, como o LinkedIn, e tu pegar, tu próprio neste momento estás a fazer marketing de influência, ou seja, ao convidares-me a mim, ao convidares outros convidados, estes convidados estão a partilhar no seu LinkedIn, estão a chegar a uma audiência diferente, ou à mesma, mas com o dobro da força, digamos assim, porque és tu mais eu, são vezes dois, neste caso, e isto também é influência num universo mais de negócio. Estás a perceber? Por isso, o marketing de influência a nível B2B é execuível, tem que ser através de outros formatos e através de outras formas, mas é 100% execuível, mas efetivamente aqui, infelizmente, nós vemos muito pouco. Exato. Mas lá está, também temos que tirar aquele mindset que às vezes é só Instagram, não, um podcast, por exemplo, ou isto que estás a fazer agora neste momento, isto faz parte do marketing de influência. Aliás, o marketing de influência, se nós puxamos um bocadinho a fita atrás, o Guy Kawasaki, por exemplo, não sei se este nome vos diz alguma coisa, mas foi um dos primeiros influenciadores que podemos considerar. Foi um embaixador, que na altura nem se falava em embaixadores, falava-se em especialistas e coisas do género, que era na altura da Macintosh, não é? Ou seja, ele próprio, na altura, era em revistas e era em eventos da especialidade, e ele próprio era como é que se chamava o nome, também agora a esquecer, mas é como se fosse um embaixador, mas tinha um outro nome na altura, estás a perceber? Isto já acontecia, isto até, aliás, foram os primeiros, efetivamente, a nível marketing influência, porque era pré-redes sociais, depois agora com as redes sociais, é que mudou o jogo, mas claramente B2B faz todo sentido e acho que faz, imagina, tu próprio neste conceito do We Love Marketing, tu podias pegar em 10 indivíduos no LinkedIn, que tu percebes que quando fazem um conteúdo no LinkedIn chegam a 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, tu podias perfeitamente pegar e dizes, olha, quero que sejas meu embaixador deste projeto e sempre que existir uma ação, eu quero que tu comuniques no teu perfil para chegares à tua audiência, eu quero que tu venhas aos meus eventos, eu vou-te enviar uma t-shirtzinha, enfim, já estou a dar aqui algumas ideias, se quiseres pegar aí alguma. O que vale aqui está a ficar gravado e depois eu vou anotar tudo. Ok, e pronto, mas... é um exemplo. Mas é mesmo isso, Patrick, é mesmo isso, então faltar a palavra. Exatamente, mas é um ponto interessante, porque efetivamente eu vejo o LinkedIn como uma ferramenta que está a evoluir ao exemplo do Facebook, ou seja, as stories existem, eu acredito que vão evoluir muito mais, e o que me parece a mim é que está a acontecer, a transformação do LinkedIn é no sentido também de se poder facilitar aqui este marketing de influência, ou esta influência de uma forma mais criativa dentro do possível,
para negócios, porque os próprios negócios B2B mudaram. Antigamente eram feitos de uma forma, hoje em dia já é aceitável usar-se algum humor, ok? Nunca esquecendo o profissionalismo, mas a forma de fazer negócios B2B mudaram e, portanto, eu acredito que também faz sentido haver mais marcas a apostarem de uma forma diferenciadora, sempre com criatividade, em influenciar de forma a impactar positivamente o seu target, ou os seus targets, ok? Sem dúvida nenhuma. Concordo contigo. E o LinkedIn está efetivamente a evoluir. Nós temos um grande especialista, não é? no mercado português do LinkedIn, que é o Pedro Caramés. E, por exemplo, ainda ontem partilhei digamos assim, espaço, não é? Ou seja, palco, com ele num evento que foi realizado pela Lisbon Digital School, e se nós ouvirmos efetivamente aquele... Eu estive lá. Ok. Aquele trecho que foi uma pequena demonstração de tudo que se possa fazer no LinkedIn que ele comentou, efetivamente vê as potencialidades tremendas, e eu acho que é uma plataforma brutal, e sim, e acho que as marcas devem apostar e bem lá, e se calhar com uma estratégia de marketing de influência como complemento, acho que faz todo sentido. Eu acho que num mundo cada vez mais digital, em termos de comunicação, e também ao mesmo tempo mais poluído, faz sentido apostar em estratégias ou meios de comunicação diferenciadores, não é? Isso também acho que é todo importante ressalvar, porque fazer mais do mesmo, há muitos que o façam. Agora, se queremos ficar realmente no top of mind do nosso target, nós temos que criar aqui coisas diferenciadoras, não é verdade? E o marketing influência, sem dúvida, acho que pode fazer sentido. E também pode ser, acho que pode ser um desafio encontrar influenciadores para o lado dos negócios, não é? Quer dizer, é um desafio diferente, porque o perfil também é diferente e logo muda completamente a completamente. Mas lá está, imagina este cenário, imagina que eu vou fazer um evento sobre marketing e influência, percebo que tu no LinkedIn tens força a nível de comunicação, tens uma audiência que te segue, tens negócios, tens conceito, tens tudo. Eu convido para tu vires a um evento meu, no pré-evento fazes um post e fazes uma story no LinkedIn, tu no próprio evento estás a criar conteúdo no próprio Instagram, mesmo para o LinkedIn, mesmo que seja um live, mesmo que seja um vídeo, isto é marketing e influência e para negócios, ou seja, é aquela linguagem, digamos assim, como estava a dizer há um bocado, se calhar menos formal, não é? Mas que efetivamente tem muito power, por isso faz todo. É aquilo que eu costumo dizer, o vender sem vender, efetivamente. Exatamente. Olha, e dou-te um exemplo que eu muitas vezes falo quando dou formação, que eu também dou formação em alguns locais, e dou um exemplo para os dias de hoje. Imagina que, até vocês dois, a Sofia e o Hélio, vocês estão juntos, trabalham juntos, são colegas, confiam um no outro, e tu, Hélio, estás a pensar em comprar um carro, não vou dizer marca, um carro qualquer. E estás a pensar em comprar um carro e começas a ver uma determinada marca, um determinado modelo, e começas a pesquisar, não é? No Google, a partir daí já fostes, basicamente, começas a levar com publicidade em todo lado, com jeitinho, ainda vês na TV um spot qualquer, ainda vais para a rua e vês um MUPI, vês um outdoor e tudo mais, e estás convencido, ok? Já está, o top of mind já está, já estou no momento de decisão. E vais tomar um café com a Sofia dizer, e tu comentas com a Sofia, olha, eu vou comprar este carro, e a Sofia, não faças isso, porque eu comprei e estou a ter uma péssima experiência. E tu ficas, qual é o valor, qual é o que tem mais valor em tudo isto? Uma pessoa que tu conheces, que está ao teu lado e que diz isso, ou toda a publicidade que tu levaste, não é? Por isso, esta questão de proximidade, de comunicação, de formato de comunicação de pessoa para pessoa, eu acho que efetivamente é muito relevo, não tirando o relevo das restantes, atenção. Eu ia perguntar qual é o real impacto que uma pessoa, que uma influencer tem em relação aos outros meios de comunicação. Mas acho que acabaste por responder a isso. Mas atenção, vou dar aqui agora, como é óbvio, dei aqui um exemplo, mas eu acho que isto tem que ser tudo, nós temos que ver isso como uma pizza, não é? Com várias fatias, todas elas se complementam e fazem uma pizza perfeita, não é? Acho que todas as estratégias e todas as ações de comunicação que fazemos, se é paid media, se é SEO, se é outdoor, se é não sei o que, tudo isso resulta. Agora, dentro de uma estratégia, agora não podemos ignorar e pensar, ok, o digital não funciona e funciona o offline, ou vice-versa. Não, as coisas funcionam, temos que perceber qual é o nosso produto ou serviço e adaptá-lo à comunicação para o nosso target. Claramente. Porque possivelmente não reparas num MUPI porque estás ao telemóvel. Tão simples quanto isso. Exato. Não fazes a mínima ideia qual é o MUPI que está no Mate neste momento. A menos que, passo a publicidade, vais na A1 a sair de Lisboa, a entrar em Lisboa e levas com 500 outdoors da Benecar, por exemplo.
Opa, eu achei impressionante, quer dizer, mas a verdade é preciso ter capacidade financeira para o investir e nós caminhamos cada vez mais para o omnicanal e a verdade é que se pudermos ter a fatia completa, perfeito, ok? Verdade. Se não temos, há que ter muito bem presente na nossa mente aquilo que podemos fazer e o que poderá trazer mais retorno para a nossa marca e depois ir evoluindo naturalmente. Mas que acho que é importante destacar que nenhuma ação tira a vez de outra ação. Todas elas se complementam. E o que vai ligá-las todas é a mesma estratégia. E acho que começa por aí, tem que haver uma estratégia sempre, que vai unificar as coisas. E depois também, no caso da influência ou de influenciar, é perceber quem é que a nossa marca influencia efetivamente, porque nós podemos ter um target, ok? Mas dentro desse target nós temos que perceber realmente quem é que nós conseguimos influenciar ou não, pegando nesse exemplo que tu falaste, não é? De eu querer comprar um automóvel, ser impactado de diferentes formas ou várias vezes, não é? E eu estar convencido, não, é aquela marca que eu vou comprar. A Sofia diz-me que não, pá, tive uma má experiência, mas a questão é que a marca impactou-me de forma tão positiva que eu, mesmo com a Sofia dizendo que não, pá, eu vou arriscar e vou comprar. Mas também depois há aquelas pessoas que não vão fazer o oposto de mim, não é? E isso é preciso perceber quem é que a marca influencia verdadeiramente, não é? Claro. Diz-me se eu estiver enganado, atenção. Não, estás super certo. Agora, claro que se vamos a falar de um artigo de fashion retail que nós vamos ali rapidamente, compramos a 15 euros ou 20 euros, se calhar uma opinião ou outra, ou o impacto positivo que temos numa marca, se calhar não, na minha visão, não discorda tanto com uma opinião ou outra, não é? Agora, se vamos a falar de um produto de 30 mil ou 40 mil euros, se calhar vamos tentar perceber com mais alguém o que é que eles dizem, porque efetivamente, se for uma má experiência, pode ser alguma questão de, enfim, não é? Por isso, agora, o que tens um ponto, naturalmente, é o que eu digo, eu estou a dar aqui um exemplo, para também dar aqui um bocado de choque, porque muitas vezes é isso, o marketing de influência, são umas miúdas a tirar fotos, não é verdade. As coisas bem feitas têm impacto, cada vez mais marcas a apostar, cada vez mais o budget a ser atribuído para este tipo de ação, e é o que eu digo, é o comportamento das pessoas, é o comportamento, repara, quantas vezes, não sei, pelo menos falo para mim, mas isto acho que é transversal, tu vais a uma plataforma de e-commerce, tu vês as reviews das pessoas, tu vais a um Booking da vida, tu vês uma review das pessoas, tu fazes a mínima ideia quem são aquelas pessoas. Mas acabam por influenciar. Exatamente, estás a perceber? Ou seja, é isto, eu acho que é o nosso comportamento que também muda e estas plataformas naturalmente, ou formatos de comunicação que também vão se adaptando. Para umas marcas podem fazer mais sentido, para outras podem fazer menos, mas aquilo é a base que tu disseste há bocado, temos que saber quem somos, para quem comunicamos e a partir daí, naturalmente vamos definir os meios, a forma e o formato que será o melhor, sem dúvida. Então aí está um ponto que eu agora quero fazer uma pergunta. A pergunta, então vamos lá. Até que ponto será ético nós influenciarmos outras pessoas? Até que ponto? Porque não? Eu acho que é super ético. No caso do marketing de influência, por exemplo, nós temos evoluído bastante também nisso, no sentido de ser mais claro e ser sui generis. Por exemplo, ainda até há pouco tempo não era obrigatório dizer que era publicidade o conteúdo que se fazia para marcas, não é? Estas publicidades, esta marketing de influência, e neste momento já é, não é? Por isso, cada vez mais existe também esta transparência e eu acho que é ético no sentido que é tão ético como qualquer outro meio que nós acabamos até de falar, é tão ético quanto isso. Agora, o que é que eu acho que também tem evoluído muito e acho que as pessoas têm que ter essa consideração, mas mais uma vez, nós estamos a falar que, e no mundo de que estamos a falar de nano-influencers, de micro-influencers, de macro-influencers, não é? E depois podemos, se calhar, um bocadinho... Ou até celebridades. Exatamente. Podemos ver, por exemplo, agora a questão do Ronaldo, aquela questão da Coca-Cola, já que estás a falar de celebridades. Quer dizer, neste momento tirou as garrafas da frente, mas há 2 ou 4 ou 5 anos está a fazer publicidade para eles, não é? Qual é a lógica, ou ética, ou seja o que for, não é? Por isso, podemos colocar isso muito em causa. Mas o que eu acho que é importante aqui é, há coisas boas e coisas más em todo lado, mas eu acho que o marketing de influência, imagina, nós temos muitos casos no nosso day by day, imagina que nós fazemos uma campanha para uma marca de chocolates, ou para uma marca de chocolates. Nós muitas vezes falamos com influenciadores, porque nós não sabemos tudo, a vida deles é natural, não é? Claro. É óbvio. Tentamos perceber e não sei o que mais, e muitos dizem, olha,
não me identifico com o produto porque eu não como chocolates, não gosto de chocolates. Por isso, tu já tens pessoas mesmo a dizer isto, não é só olhar para o dinheiro, que podiam ir buscar ali alguns euros. É nesse ponto que eu quero tocar, porque as pessoas estão a ser pagas para dizer que gostam do produto, que usam o produto, mas se calhar muitas delas nem sequer gostam. Claro, mas isso lá está. Mas também há aquelas pessoas que eu já ouvi na rádio, deu até há pouco tempo, uma atriz muito conhecida mesmo da TVI, que disse que se identificava muito com os valores da marca, eu não vou dizer qual é, mas que provou a bebida e não gostou. E mesmo assim fez a publicidade. E dizer que não gostou, se calhar é uma ótima publicidade, atenção. A Red Bull foi criada na base de ser a pior bebida do mundo, digamos assim, e começou não é? Força, Léo. Não, isto às vezes isto é muito subjetivo porque nós não sabemos o que se passa nos bastidores. Claro. Esta ação do Ronaldo pode ter sido pensada. Essa questão dessa atriz dizer que não gosta da bebida e quando toda a gente sabe qual é a bebida, obviamente, não é? Ou pelo menos quem a segue, se não a tinha bebido até então, muito provavelmente vai fazê-lo. Agora vou tirar a prova dos 9, vou beber para realmente perceber, não é? Isto às vezes... É interessante perceber o que é estratégia ou não é? Claro que sim, e às vezes já existe uma frase muito antiga que diz falar bem e falar mal, o que interessa é falar, não é? Por isso, sim. E se nós formos a ver a história da Red Bull, já agora para quem não conhece, recomendo, desde o início, como aquilo foi pensado de uma forma completamente diferente do resto, não foi para as pessoas gostarem, foi para as pessoas não acharem aquilo bom. A verdade é que, pelos vistos, há muita gente que gosta, por acaso passo. Mas se formos ver efetivamente essa história, é verdade. Agora, o que tu estavas a dizer tens um ponto, mas é por isso que o marketing influência, e eu disse desde o início que tem evoluído. Agora, claro que se calhar tu podes tropeçar, não é? Numa pessoa que efetivamente não coma chocolates e vai dizer que come porque quer ganhar mais uns trocos. Mas isso cada vez vai cair um bocadinho... não vai cair, cada vez está a cair menos, a cair mais, estás a perceber esse tipo de questões. E repara, muitas vezes... Sim, porque são pessoas importantes, entre aspas, que estão a influenciar outras pessoas comuns, como por exemplo eu, a se calhar beber uma bebida que não vou gostar. E aqui estamos a falar de uma bebida que custa €1 e pouco. Se calhar podíamos estar a falar de uma prancha de cabelo, de um vestido, de um carro. Estamos a falar de coisas que podem ser caras, não é? E estão a influenciar-me. Mas isso é influência, depois a decisão de compra é tua. Exatamente. Já é a segunda vez ou terceira que se fala de carros, mas será que vai haver aqui alguém vai oferecer algum automóvel? Depois disto vais buscar um patrocínio de uma marca para aqui. Exatamente, estou a pensar nisso, né? Andar aí a fazer publicidade e tal, a test drive e tal. Mas deixa-me dizer uma coisa, Sofia, que é importante até para terminarmos este ponto, que é, nós agências de marketing e influência também tentamos fazer um bocadinho esse papel, porque repara, aquilo que tu disseste há bocado, que eu sei que muitas microempresas o fazem, que é vou enviar um artigo e pode ser que a pessoa faça um conteúdo, estás a perceber? Isto acontece ainda muito. E eu na minha ótica acho que é horrível, porque as pessoas não sabem se vão fazer, se não vão fazer. Aliás, muitas das vezes são os próprios influenciadores a dizer, olha, não me enviem mais coisas, porque eu não quero, e vês muito isso nas celebridades, assim, este posicionamento. Vês outros que não são celebridades, que são macro e micro, se calhar, mas que quer dizer, a tua marca está a oferecer produto e passado 2 ou 3 dias eles estão a vender aquele produto. Não é? Quer dizer, sim, banalizam completamente a marca e a pessoa em si também. Exatamente, ou seja, nós não vamos por aí, nós tentamos fazer exatamente o contrário. Nós, olha, muitas vezes falamos com os influenciadores e estamos a falar com ele e eles não sabem qual é a marca do nosso cliente. Nós vamos tentar perceber quais são os seus hábitos de consumo, neste caso estamos a falar de consumo, estás a perceber? O que é que ele gosta? Imagina, numa marca automóvel, tentamos falar com ele, olha, quais são as tuas 3 top marcas que tu gostas mais de carros? Estás a perceber? Para perceber logo se faz sentido ou se não faz. Muitas das vezes, quando temos tempo para isso, porque às vezes as marcas também não nos dão esse timing, mas quando temos, fazemos este tipo de trabalho. Não é dizer logo, olha, dou-te X euros e vais fazer isto. Não, isso não acontece, ou já não acontece, ou eu quero acreditar que já não acontece. Pelo menos nós não fazemos. Já agora, antes de continuarmos aqui a conversa, eu quero deixar o desafio, coloquem questões, ok? Aproveitem que está aqui o Bruno, está aqui a dar o corpo ao manifesto para responder a todas as questões que surjam, ok? As mais difíceis são as mais bem-vindas, atenção. Mais difíceis é mais interessante. Porque eu acho que aqui o termo de marketing de influência deve ser desmistificado, na minha opinião, e descomplicado, porque eu acho que está demasiado banalizado, assim como a palavra marketing em si está banalizada, porque
parece que de repente qualquer pessoa faz marketing, não é? Um post na internet é fazer marketing, assim como influenciar, o marketing de influência também, ou ser influenciador, também é uma coisa que qualquer um faz, não é? É tirar umas fotos bonitas e tal, e coisa, ter um corpo interessante, e pronto, e o resto, a magia acontece. E como é óbvio, as coisas não são assim, ou pelo menos têm um prazo de validade muito curto. E acho que a evolução das coisas vai também separando o trigo do joio, não é? E as marcas e as próprias pessoas vão perceber, efetivamente, as pessoas, os seguidores, ok? Que realmente quem é que é de confiança e quem não é de confiança, não é? Claro, sem dúvida. E repara, e há uma coisa que eu te digo, que é, eu costumo dizer muito isto, se nós, podemos olhar para trás, e podemos olhar para trás de marketing de influência, onde víamos um bocadinho esses perfis de malta, estamos em pleno dezembro, e há malta que parece que está, das duas uma, ou vive no deserto, que está sempre calor, não é, para estar com aquele tipo de perfil, ou não sei o que é que acontece ali muito, porque depois tem muitos seguidores, mas aquilo, efetivamente, as marcas, à série, as marcas que têm aqui uma maturidade, não estou a dizer que são marcas grandes ou pequenas, não, que têm maturidade neste campo, são marcas que já não têm este cuidado, aliás, têm muito cuidado com os perfis que escolhem, mas mesmo muito cuidado. E sim, nós olhamos para os últimos 3, 4 anos, vimos que alguns influenciadores subiram a sua audiência, se calhar devido a um posicionamento assim um bocadinho estranho, digamos assim. O futuro não será esse, o futuro é como te digo, o futuro, as marcas, agências, os decisores, ok? A malta que efetivamente investe nestes players, que sem eles efetivamente também este jogo não existe, então cada vez tem mais noção do que é um bom conteúdo, cada vez tem mais noção de valores que fazem lógica, apesar que ainda falta um caminho largo, até porque, repara, o marketing de influência tem aqui também um gap, se formos a falar nisto, que é, qual é o valor que eu vou pagar a story para uma pessoa no Instagram dos 10 mil aos 20 mil followers? Não há uma tabela. Exatamente. Não há valor fixo. Não há valor fixo. Repara, isto é tentativa e erro, é testar, arriscar, não é? Eu tenho um amigo que arriscou com um influenciador na maior e ele disse, vou arriscar, vou perceber, se funcionar, perfeito, vou continuar. Se não funcionar, já sei que não funcionou e vou tentar perceber porquê. E a questão é mesmo essa. E repara, agora que estamos a falar aqui de influência, lembrei-me de uns suplementos energéticos que estão agora a implementar-se em Portugal, que têm um formato de urso, de goma, são gomas, uma embalagem muito interessante, em que tem o formato de urso, que é a tradicional goma, e que lá fora está a ter um sucesso enorme pela Kim Kardashian e outras pessoas públicas, figuras públicas ou celebridades, e foi graças a isso que teve um boom. E tanto teve um boom na América que agora está a expandir-se para o resto do mundo e Portugal é um desses países. E aqui mostra efetivamente o poder que é, obviamente que o produto em si já é diferenciador, é um suplemento energético em formato de goma, ok? Mas e muito bom para fazer crescer o cabelo. Meninas e meninos, é muito bom para fazer crescer o cabelo. Ainda bem que dizes que eu estou a ter que ficar com muitas falhas. Mas efetivamente foi muito graças a essa influência de tantas celebridades lá fora que a marca evoluiu, cresceu rapidamente. A marca, agora não me recordo do nome, mas achei muito interessante aquela curta história que li. E demonstra bem o poder do... Claro. E depois em off, ou depois até posso partilhar uma série de artigos que vais achar muito interessante. Lá fora já acontece muito isto, aqui não acontece ainda, mas, por exemplo, mais do que tu tens um produto e chegares a um influenciador dizer, olha, anda a fazer publicidade, fazem não sei quantos conteúdos. Não, o caminho é outro. Ou das duas uma, ou é ser nosso embaixador e fechas ali logo durante 1 ano ou 2 anos e ele tem uma relação contigo muito forte de comunicação, ou dizes mesmo, não, este produto também vai ser teu, basicamente, e desde o minuto 1 que eu estou a definir a minha comunicação, até o meu logotipo, as cores, ou seja o que for, tu vais-me acompanhar e vamos criar conteúdo à volta de tudo isto, e então a pessoa sente-se efetivamente como, ok, ou seja, é o que eu chamo de dar a assinatura do produto, e isso efetivamente acontece imenso. Ainda agora o Travis Scott houve uma história muito famosa com isso. E faz parte integrante da marca, efetivamente. É externa à marca, mas faz parte da marca, efetivamente. Totalmente. E depois aqui esta questão também já agora, que estava quase a esquecer, e que eu acho que é muito importante, na definição
de influenciadores ou pessoas que vão dar a cara pela marca, que é, cada vez mais assistimos a que há pequenos grupos ou nichos de pessoas que apoiam determinadas causas, ok? Pertencem a determinados grupos, etc. Isso cada vez é mais um fator ou fatores de decisão em termos de que a sociedade em si está mais sensível a essas questões. Portanto, eu recordo-me, por exemplo, a Porsche, que nunca nada tinha feito em relação ao LGBT, e fez uma campanha com cada Porsche representava a cor da bandeira, e também cada pessoa, cada condutor, eu penso que eram pessoas conhecidas, também vestidas com a mesma cor. E aquilo criou assim foi impacto negativo para a marca, foi na altura bastante comentado, isto para dizer que a linha é muito ténue entre ficar bem e ficar mal, não é, perante os nossos seguidores ou clientes, embora a Porsche é quem é uma marca muito forte e pronto, as coisas resolvem-se, não é? Mas quando são marcas mais frágeis, não tão fortes em termos de força de marca, de branding, as coisas podem se tornar realmente complicadas. Sim, é verdade. É verdade. Pá, partilho contigo dois exemplos. Ainda ontem teve lá no tal evento da Lisbon, estava lá também agora esqueci o nome, peço imensa desculpa, mas uma das pessoas da Sonai estava a comentar aquela questão da serviço da Mariana, não é? E, Mariana. Não é? Ou seja, foi uma coisa engraçada e que assumiram e que acabou por correr bem, e pronto, não vale a pena estar agora aqui a falar em detalhe, é uma questão de verem o evento, e efetivamente é muito interessante. Mas também há 2 ou 3 anos estive num evento onde fui convidado para o Porto Business School e estávamos lá a falar, e estávamos a falar do propósito das marcas, ou seja, vai bater um bocadinho nisso que estás a falar. Agora também há uma tendência muito grande das marcas procurarem um propósito, não é? E o propósito tem que estar dentro das marcas, ou tem que fazer parte da estratégia das marcas, e este propósito se calhar tem que estar ligado a estas causas, e depois, claro, às vezes as decisões são boas ou são más, existe ali uma linha, não é? Ou és engraçado, sim, ou cais na graça, ou cais na desgraça. Exatamente, e é muito fácil perceber hoje em dia se é algo, aquilo é genuíno ou efetivamente é ir atrás de uma tendência, de uma moda, etc. E porque falaste na Mariana, eu tenho aqui uma pergunta do Tiago Cordeiro que questiona: e o teste da Mariana do Continente, acham que foi estratégia ou foi competência da equipa de crise do Continente? Se me permites, Bruno, antes de responderes tu, eu vou dar a minha opinião sobre isto. Eu digo isto a toda a gente, para mim este teste ou este erro não foi nenhum erro, garantidamente. E porquê? Porque nessa semana foi lançada a app do Lidl, ok? Eu acredito que isto foi muito bem pensado e foi muito bem implementado, e basta ver o buzz que criou em torno da Mariana. Até o próprio Lidl brincou com a Mariana, foi proativo, rapidamente nós vimos pequenos MUPIs na entrada dos Lidls e também no formato digital a perguntar à Mariana se já tinha utilizado a app do Lidl, ok? Foi muito interessante, mas isto é a minha opinião e agora a palavra é tua. Olha, eu mais que opinião, como que eu tinha acabado mesmo de dizer, ontem num evento que estive, teve lá uma das pessoas do Continente a falar exatamente sobre essa temática, e ele divulgou lá a realidade de tudo isto, ok? Por isso, mais do que eu dizer, eu acho que posso te convidar a visitar. Isto foi um evento, seguramente, se não tiveres acesso, é da Lisbon Digital. Sim, eu recebi. Pronto. Mas quem quiser também pode entrar em contato comigo ou contigo, nós partilhamos o link via LinkedIn. Pá, é público, está lá, e está lá a história verdadeira, ok? Mas isso mais do que marketing de influência, se foi estratégia ou não, e ele está lá a assumir. Eu não vou levantar o véu, acho que é importante ouvir toda a história, porque envolve mesmo uma Mariana real. Existe a Mariana, não é só mito. Sim, e está tudo bem com ela. E está tudo bem com ela, e recebemos presentes, e blá, blá. Eu na altura tentei falar com ela, mas ela estava tão concorrida que não consegui, mas pronto. Falando de influência, tenho aqui mais uma questão que é da Bárbara Magalhães. Nos seus projetos, já teve algum influenciador que criou uma imagem negativa na marca ou para a marca? Não, porque nós temos muito cuidado nesse sentido, ou seja, como eu costumo dizer até aos nossos clientes, nós temos 4 pontos de contactos com os nossos clientes. É o kick-off da campanha, ok? Onde nós definimos exatamente
qual é o objetivo da campanha, o tipo de influenciador que quer, a identificação, os hashtags, tudo e mais alguma coisa, ok? E depois, que responde basicamente a esta questão, ou melhor, que evita exatamente este problema que colocam na pergunta. Nós validamos muito bem os perfis e validamos muito bem os conteúdos. Nenhum perfil, nem nenhum conteúdo sai sem a nossa aprovação, nossa barra de cliente. Por isso, este tipo de impacto positivo e negativo, peço desculpa, não existe porque nós temos aqui, lá está, processos de validação, porque senão efetivamente poderia existir esse risco. Há esse risco mesmo assim, não é? Porque as coisas às vezes podem rapar, as pessoas podem fazê-lo de uma forma maliciosa, mas quer dizer, não ganham nada, perdem, aliás, não é? Ou seja, nunca mais trabalham connosco, nunca mais vão trabalhar com marcas e fazer figurinhas nas redes sociais também não é propriamente uma boa ideia, não é? Por isso, nós como agência temos aqui alguns pontos exatamente para não termos que ter uma gestão de crise, temos bem definido alguns pontos de validação para que efetivamente não exista este tipo de impacto negativo para a marca, porque senão também nós ficamos mal como agência, a marca não vai querer trabalhar connosco e nós queremos é que as marcas continuem a trabalhar connosco e o nosso bom trabalho é reconhecido. Sim, mas no final de contas trabalhamos com pessoas e erros podem acontecer, falhas podem acontecer, depois as coisas têm que ser enfrentadas e resolvidas da melhor maneira possível e lá está, às vezes, tendo em conta que, imaginando que a Mariana foi um erro, foi uma grande forma de contornar esse erro e transformar numa grande estratégia. Assim como a DOT também já fez o mesmo na altura do Natal, em 2019. Mas se calhar, se me permitires, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Coisas que podem correr efetivamente mal, acontecem, ou seja, em vez de ser a margem negativa, se calhar complementando aqui um bocadinho a resposta, o que é que pode correr mal? Pode correr mal muita coisa, na parte da implementação de uma campanha ou de uma estratégia de marketing influencer, neste caso uma campanha. Dou-te um exemplo real neste momento, ou seja, nós definimos com o cliente um scope, uma lista de influenciadores, validados já pelo cliente, já fizemos a nossa trabalho, etc, etc. Nós já tínhamos negociado com estes influenciadores, estava tudo ok, e de repente, isto é um caso real, ainda hoje, um bocado a falar com a minha equipa, a fazer-me um briefing de como é o status desse caso, como é que estavam aí alguns projetos, e claramente eles disseram, olha, houve aqui 2 ou 3 influenciadores que desapareceram no mapa, nunca mais responderam. Ok? Já estava tudo fechado, negociado, temos timings para arrancar, temos conteúdos para apresentar, temos tudo, e de repente... Foram influenciados por outros. Isto efetivamente acontece muito, mas mais uma vez, lá está, baseado na nossa experiência, imagina que numa determinada ação nós definimos que, estou aqui a falar em números aleatórios, que vamos ser 10 influenciadores, ok? O que é que nós fazemos? Nós nunca falamos ou conversamos ou negociamos com 10, nós temos sempre um backup, nós falamos possivelmente com 13, 14 ou 15, mais uma vez com aquele cuidado todo que eu há um bocado estava a comentar, ou seja, muitas vezes nem sabem quem é a marca, só sabem quando efetivamente têm que saber, mas tem ali aquele backup para que nós também conseguimos entregar aquilo que o cliente também tem expectativas, porque aquilo que tu disseste há um bocado, Elo, é o que eu falo muitas vezes, o marketing de influência tem um desafio enorme, ao contrário de paid media ou SEO ou outras coisas do marketing, nós lidamos com pessoas nos dois lados, é influenciadores e é marcas, ok? Não é o cliente e depois é o computador ou o Facebook ou uma coisa qualquer, não é? Exatamente. A nível de paid media, seja o que for. Desafio é diferente, muito maior. Exatamente. Isto gerir pessoas, todos sabemos que não é fácil. Não é fácil. E agora vamos passar novamente para influenciadores, mas para aqueles influenciadores artificiais que já existem há alguns anos. Agora há uma influenciadora artificial, muito conhecida, que esquece-me agora o nome, mas até em tempos fiz um artigo sobre isso, porque achei muito interessante, não conhecia, tem um enorme sucesso nas redes sociais. Pronto, a Bárbara Margalhães está-nos a perguntar, fala-se no termo influenciadores artificiais, qual é a opinião acerca disso? Eu também, confesso, estou um pouco curioso. Lá está, neste momento estamos a falar num âmbito muito pessoal, não é? A opinião de cada um de nós. E eu, por acaso, também tenho acompanhado um bocadinho esse... caminho, por assim dizer. Exato. Esse caminho. Exatamente, essa evolução. No Brasil, efetivamente, há lá uma influenciadora artificial que está top, acho que é das maiores influenciadoras do Brasil, que é uma influenciadora artificial. Eu confesso que, assim, opinião pessoal tenho, ou de opinião profissional ainda não tenho, porque não tenho dados, digamos assim, para perceber efetivamente o impacto que isto possa ter e qual a dinâmica. Pessoal, eu acho que para já ainda não me faz muito match com a minha
com o meu posicionamento e com a minha ideia, mas é como digo, há uma coisa que é pessoal, outra coisa que é profissional. Pessoal é esta, claro. Profissional. Pá, eu acho que nós que vivemos, enfim, talvez não sejamos digital native, até porque também tirei o curso no IPAM há muitos anos atrás e não tive nada digital, por isso não sou digital native. Agora, o que é que eu posso dizer? Posso dizer é que, visto que nós estamos no digital, temos aqui a grande possibilidade de olhar para dados, e muitas vezes eu critico isto, e voltando até ao tema que estamos a falar inicialmente, porque é que a malta não vai para a Twitch? Porque estão lá os dados, estão lá os factos, ou seja, se tu fizeres uma campanha, tens lá os dados. Ou seja, é uma plataforma brutal, tal como é o YouTube, por exemplo. Porque é que agora tem tudo para o TikTok? Tem dados brutais? Tem, mas as outras plataformas também têm. Porque não apostar também aqui? Por isso, nós que estamos no digital, conseguimos avaliar dados, perceber se faz sentido ou não factuais, não é? Por isso, opinião pessoal, é isto? Não faz tanto match para mim, sinceramente, ainda não vou muita a bola, se assim posso dizer. Profissional, tem que perceber efetivamente se tiver impacto e eu vou ter que mudar porque, como decisor, digamos assim, tem que ir pelos dados e não pela minha opinião pessoal, porque eu gosto, tu podes não gostar, claro. E etc. Lá está, e isto leva-nos aqui aos nichos, ou seja, isto agora, voltando um bocadinho aqui, falando de outro tema que também envolve máquinas, que é os chatbots, ok? Sim. Há um grupo de pessoas que nitidamente não gosta de chatbots, ok? Aguenta o chatbot até determinado ponto, e quanto menos melhor, mas há outros grupos de pessoas que não se importam de falar, entre aspas, com um chatbot, com uma máquina, e encontrar ali a solução. Assim como acredito que aqui neste caso é um pouco, é verdade, contra a natura, no seguimento daquilo que temos vindo a falar, não é? Os negócios fazem-se de pessoas para pessoas, e aqui encontramos um boneca, vá lá, um robô, mas acredito que há pessoas, que há nichos que podem ser explorados por aí. Lá está, isto não há ciências exatas, não há fórmulas mágicas, é perceber, acima de tudo, efetivamente. É verdade, mas ouvi dizer que são bons case studies. Exatamente. E podes partilhar, e depois eu deixo também o desafio já agora. Eu queria te deixar, para acabarmos aqui a nossa conversa de hoje, lançar-te o desafio de partilhares aqui algumas dicas para quem possa eventualmente pensar em adotar esta estratégia de marketing de influência no seu plano de meios de comunicação, e também partilhares depois posteriormente alguns links que consideres relevantes da área e que possam acrescentar valor aqui a quem nos está a assistir, que terei todo o gosto em partilhar depois nos meios normais de divulgação do We Love Marketing. Certo. Quanto ao segundo ponto, ok, combinado. Quanto ao primeiro, ou seja, eu acho que efetivamente, ponto 1 é, desde logo, hoje em dia já existe muito conteúdo online que nos permite saber mais sobre esta área. Eu acho que é importante nós sabermos mais sobre isso, porque repara, muito rapidamente dizer-te que muitas vezes quando eu dou algum tipo de palestra ou mesmo aulas, na brincadeira pergunto quem é que percebe de SEO aqui? E tu vês se calhar um ou outro, mas ali se calhar mete uma mão em cima porque não sabes o que é que vem a seguir. A pergunta se é muito técnica, se não é, e o SEO tem muitos detalhes. E se eu perguntar mesmo à audiência se percebem de marketing de influência, a maior parte do pessoal levanta a mão. É errado, não percebem de marketing de influência. Vivem numa rede social e acham que sabem. Vivem. Desculpa lá, não resisti. Não, faz todo sentido isso agora. A malta levanta a mão porque percebe, ou melhor, pensa que por estarem nas redes sociais, por verem se calhar um determinado influenciador ou outro, uma celebridade a fazer uma publicidade para a marca, percebem o que é que está detrás daquilo. Não é verdade. Estão a ver isso efetivamente a ponta do iceberg, porque debaixo daquilo, se as coisas forem bem feitas, há muita coisa. Por isso, desde logo, search, pesquisa por conteúdos que indiquem que há muitos, desde portugueses como o brasileiro, como já disse, o mercado brasileiro é muito evoluído nesta área, que digam, que pesquisem e que vejam case studies claros sobre como fazer marketing de influência. Isso é importante. Desculpa só interromper, porque é muito importante isto, porque é muito fácil irmos à internet e encontrar informação, até mesmo às vezes entidades credíveis que lançam dados para o exterior, mas muitas vezes esses dados não são de todo, ou não correspondem de todo à verdade, ok? Acho que é preciso ter muita atenção à fonte onde vamos beber a informação, e aqui tocaste num ponto essencial, né? Case studies, que realmente aconteceram, efetivamente não é teoria, ok? Teoria há muita, não é? Isto é preciso perceber onde vamos beber a informação.
Sem dúvida. E depois, eu acho que a base é criar uma estratégia. Eu sei que a estratégia, se calhar, é um bocado empírico dizer estratégia, ok, mas o que é efetivamente a estratégia? Mas, essencialmente, nós quem tiver nesse ponto de decisão de avançar para ações de marketing e influência, como eu disse há pouco, eu sou super contra de enviar produto por produto e esperar que Deus Nosso Senhor eles aceitem, não é? Não faz sentido para mim. Acho que faz sentido perceber dentro das redes sociais quem é que poderão ser os perfis que se enquadrem com a minha marca. Se eu sou um negócio local, tenho uma loja específica, então se calhar tem que ser pessoas daquela localização, porque não faz sentido eu falar com uma pessoa do Algarve se a minha loja no Porto, não é? Por exemplo. Por isso, desde logo perceber quem estas pessoas que possam fazer sentido, qual é o número de conteúdos que eles podem criar para nós, contactá-los previamente a negociar isto, quantos conteúdos, qual é o valor, faz sentido nós enviarmos produto, não faz sentido passar na loja e criar conteúdo cá, e definir todo este pacotezinho, não é? Ou seja, isto para negócios pequeninos, não é? Para negócios maiores, falarem connosco, falar com a sociedade pública, falar comigo, naturalmente, porque efetivamente aí podemos ajudar, mas agora fora brincadeiras. Acho que o caminho é este, é definir e perceber claramente esta área e depois ir para uma estratégia, porque enviar-se produto por enviar, esperar que eles façam, isso já não faz grande sentido. E eu falo por mim próprio, atenção, tenho familiares que têm lojas, negócios locais e que muitas vezes vêm para cima de mim, olha, vou fazer isto, e eu digo, mas pronto, não dá, não é? Às vezes não ouvem. Por isso, não, eu acho que esse não é todo o caminho. Acho que o caminho é perceber, definir uma estratégiazinha, perceber o que é que podem ganhar com isso, definir bem o objetivo, olha, quero aumentar o número de seguidores, tenho um site, quero aumentar o número de visitas, quero que as pessoas interajam mais com os meus produtos, quero ganhar mais notoriedade no mercado, definir bem isto, ok? E com um planozinho, ativá-lo. Exato, objetivos e depois os KPIs, que existem vários no mundo digital, não é? Que têm que estar bem definidos. Porque isto... E não se deixarem ficar reféns de um influenciador, falem com vários, vejam os diferentes preços para o mesmo nível de serviço, para que também consigam balizar um bocadinho estes valores, para não serem enganados na realidade também. Exatamente, pronto. Já passámos da hora, mas a Filipa Alves fez aqui uma questão e obviamente que eu não posso deixar de lançar essa questão, porque a Filipa é uma pessoa que eu conheço, é um excelente ser humano e por isso, Filipa, é só por seres tu, está bem? Ok? Então eu vou lançar a questão aqui ao Bruno. Acredita que uma marca ganha mais se deixar o influenciador ser espontâneo e deixá-lo criar a forma como quer divulgar o produto, ou um guião é sempre mais seguro? Eu também, obviamente, que lanço aqui a questão porque é muito pertinente e muito interessante. Certo. Olha, desde logo, explicar-te como é que nós fazemos este processo. A parte criativa e ser espontâneo e ser orgânico, muitas vezes as marcas dizem-nos assim, tem que existir, ok? Ou seja, não pode existir um guião fixo, palavra por palavra, ação por ação, não faz sentido, ok? Há sempre aqui um espaço que nós temos que abrir de criatividade, porque ninguém melhor do que estes influenciadores ou criadores de conteúdo, ninguém melhor do que eles para saber como é que se deve comunicar com a audiência deles, ou seja, eles é que sabem, na realidade. Exatamente, por isso nós temos que dar esta abertura, por um lado. Mas por outro, e é este o nosso processo, por outro, eu posso dizer que nós fazemos sempre, para os influenciadores, um mood board, ok? Este mood board é um mood board onde nós deixamos lá os guidelines, ok? Porque também faz sentido, porque senão, repara, se deixares a coisa muito aberta, também há uma grande probabilidade de acontecer erros e de tu, como marca, teres um determinado produto, tens uma determinada expectativa, se não passares essa expectativa, seja no formato conteúdo, se queres um reel, se queres uma story, se queres um feed, seja o que for, se queres mais sacar o produto, se queres que seja uma coisa mais natural, se não dás um drive, não é? Pode ser, aquilo fica muito aberto e cada um vai fazer um bocado como quer e como se lembra, não é? E com o moodboard, tens um guiazinho, não é? Tens um guia, que não é dizer palavra por palavra o que é que eu tenho que fazer, não, mas é dizer, olha, esta é a nossa expectativa, isto tem que acontecer sim ou sim, o resto é a tua criatividade. Mas este guiazinho é importante, estás a perceber? Olha, dou-te um exemplo claro. Nós até estamos a ter alguns, entre aspas, stresses nisso, que é, nós fizemos uma ação com uma marca que está dentro dos shoppings. Não sei o que é que se passou aos influenciadores, e também foi falha, não foi falha nossa, estava tão intrínseco que nós nem colocamos lá, como é óbvio, os conteúdos estão dentro do espaço fechado de um shopping, tinham que ser criados com máscara, não é? Como é óbvio. E não criaram com máscara, criaram sem máscara, não sei o que é que lhes deu na cabeça, e criaram sem máscara. E nós o que é que percebemos?
vamos colocar agora os moodboards sempre que for uma campanha dentro de um espaço, tem que usar máscara. Reparem este nível de detalhe, este coisinha de nada, não é? Por isso, estes moodboards muitas vezes têm que ser completos, têm que ser robustos, mas são simplesmente drive. É quase como boas práticas e mais práticas que podes e não podes fazer, ok? E expectativa de conteúdo. Aqueles gatilhos mentais. Exatamente. Sim, porque a criatividade não pode ser boicotada de modo algum. Não é? De todo, o criativo fica do lado. E tem que haver transparência por parte de quem está a comunicar, tem que haver aquela transparência, senão o público consegue perceber logo. Claro, sair muito da linha de comunicação dele, o público vai perceber, não faz tanto sentido. E por outro lado, mesmo que nos peçam a nós esse tipo de trabalho, esse tipo de opinião, olha, mas afinal o que é que eu faço aqui? Olha, entre nós a pessoa certa, porque nós não... Tens que ser tu que sabes comunicar para a tua audiência. Não, eu tento... há uma coisa clara depois da nossa conversa, eu não consigo ser influenciador. Eu tentei no início vender aqui as vitaminas de marketing e não consegui, ninguém se pronunciou, nada. Portanto, esta carreira para mim nem começou sequer. Portanto, olha, está na hora. Bruno, muito obrigado pelo teu tempo. Agradeço a todos que estiveram presentes. Também agradeço a disponibilidade da Sofia, ok? Fora de horas, porque a Sofia, além de ter que durante o dia fazer as coisas dela, não é? O trabalho, está a acabar a universidade e tal, também tem um negócio. Já acabou. Pronto, parabéns. Parabéns. E depois também tem um negócio familiar que tem que dar apoio. Portanto, esse de coração estás presente. E agradeço a todos que estiveram hoje a acompanhar-nos. E Tiago, ele está a perguntar onde está aqui, onde os links do evento do Lisbon Digital School, ok? Depois nós partilhamos os links, ok? Fica descansado. Pronto, uma boa noite a todos e voltamos na próxima quinta-feira com mais um convidado especial. Ok? Obrigado, boa noite. Obrigada, Bruno. Fiquem bem. Tchau, até a próxima. Tchau.